que me deram mais tempo hoje. Mateus capítulo 12. Aleluia. Mateus capítulo 12, versículo 36. Quem está aqui comigo diz amém. Vamos juntos. Mateus capítulo 12, versículo 36. A palavra do Senhor diz: por isso vos afirmo, que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Agora vamos ler juntos, igreja, esses dois versículos, por favor. Você que tomou um bom pequeno almoço, respire fundo, vamos ler juntos. Eu quero ler, vamos ler aqui junto, aqui está no telão, a versão do telão. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Uau! Amados, Deus tem falado muito ao meu coração sobre as palavras, né? As palavras que são lançadas, e o tema dessa mensagem se trata exatamente disso, o poder das palavras que são lançadas. Diga comigo, o poder das palavras que são lançadas. Queridos, se olharmos para a Bíblia, se olharmos um pouco para as Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, e diante do mundo, diante do planeta Terra onde nós vivemos, você vai notar que Deus fez tudo por meio de diga comigo, uma palavra. Deus idealizou a terra. Deus idealizou os mares. Deus idealizou os animais, os céus, o universo, as galáxias. Na mente de Deus, primeiramente veio uma ideia. Diga, ideia. Depois da ideia, Ele materializou aquela ideia por meio da palavra. Por meio da palavra, Deus fez os céus. Deus não pegou com as suas mãos e foi lá fazer os céus. É interessante isso, né? A Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja terra, e houve terra. Haja os luminares do céu, e houveram os luminares do céu. O poder que saiu das palavras lançadas da própria boca do próprio Deus fez e manifestou coisas na terra. E essa habilidade sobrenatural de Deus, diante de uma mente extremamente criativa, ou você olha para a natureza e não acha a natureza algo extremamente criativo. Você olha para a anatomia humana e vê a perfeição como Deus criou o homem. E Deus criou tudo por meio de quê? Não, vocês estão... Vamos lá, respira fundo. Deus criou tudo por meio de uma palavra. Deus tudo fez por meio de uma palavra. E eu olho para a Bíblia e me encontro nela. E percebo que as palavras que eu e você lançamos, elas têm poder para nos absolver ou para nos condenar. Como diz o autor em Mateus capítulo 12. Eu afirmo que toda palavra fútil que as pessoas dizem, ou ociosas, né, dela deverão prestar contas diante do juízo de Deus. Às vezes a gente esquece ou não lê esse texto e não medita nele. Se nós pararmos e olharmos aqui, a palavra do Senhor está dizendo que nós seremos e nós prestaremos conta diante de Deus pelas palavras que saem da nossa boca. Diante do trono branco, diante de Jesus, onde você vai estar presente a Ele, onde todos nós estaremos presentes, e ali não adianta querer mentir diante de Deus, ou querer mascarar uma coisa que você fez ou não fez, porque Deus te conhece, conhece a mim profundamente. Ele tem a habilidade de conhecer toda a nossa história, inclusive todas as palavras que saíram da nossa boca, Deus as registrou todas. Não dá para chegar diante do trono branco, diante do dia do juízo final,
e querer dizer: Deus, minha boca foi uma boca santa. Minha boca falou os teus oráculos, minha boca recitou palavras, minha boca profetizou coisas sobrenaturais. Quando na verdade nós seremos julgados e prestaremos conta por cada palavra que saiu da nossa boca. Cada coisa que dissemos será prestado conta diante de Deus. E Ele diz que ninguém vai escapar dessa prestação de contas. Ninguém vai escapar. Pelas nossas palavras seremos absorvidos diante do trono branco, diante do dia do juízo, ou seremos condenados. Aqui eu paro e olho para a minha própria vida e digo: Deus, eu preciso rever aquilo que eu tenho falado. Eu preciso rever aquilo que minha boca tem dito. Principalmente diante das circunstâncias difíceis, diante dos momentos difíceis da vida, diante de injustiças, diante de perseguições, diante de traições, diante daquelas pessoas que fazem mal para comigo. Eu preciso rever aquilo que tem saído da minha boca quando sou confrontado, quando estou diante de uma situação da qual eu não me sinto nem um pouco confortável. E é praticamente automático que a nossa boca comece a lançar palavras negativas, palavras de injúria, palavras de perseguição, palavras de ferida contra o outro, palavras de ferida contra instituições, palavras de ferida contra autoridades. Porque é muito fácil falar mal. Basta ver uma notícia no telejornal que já começamos a falar mal daquilo que vimos. Basta vermos uma notícia nas redes sociais que já começamos a julgar as pessoas. E atenção, amados, somos especialistas em julgar pessoas. Mas não gostamos de ser julgados. Odiamos que as pessoas falem de nós. Temos um zelo profundo pela nossa reputação. Sim ou não? Temos um zelo profundo sobre a nossa imagem, que ninguém pode falar mal de Bruno. Se alguém falar mal de... o que é que estão pensando falando mal de mim? E temos um zelo, muitos de nós passam noites sem dormir só em pensar que estão falando do nosso nome em determinadas reuniões. E isso tem assolado a vida da igreja, isso tem assolado a vida dos cristãos, daqueles que se dizem aliançados com Jesus Cristo de Nazaré. Porque você olha para Jesus e não vê Jesus falando mal de ninguém. Você olha para Jesus, você vê Jesus, em momento nenhum Jesus lança palavras negativas diante das impossibilidades, até mesmo quando está sendo levado até a cruz, levado em toda uma dor e um sofrimento de uma injustiça, que não houve injustiça maior na terra. Jesus em momento nenhum fala contra Pôncio Pilatos. Jesus em momento nenhum fala que os soldados romanos são maus, que os soldados romanos não prestam. Jesus em momento nenhum quer colocar notas na internet explicando a sua situação e a sua, porque fizeram a sua injustiça. Jesus não se comporta da forma como nós nos comportamos. Jesus, diante das dificuldades, aquilo que ele até vem um pensamento para falar, ele guarda a sua língua, ele guarda a sua boca, ele fecha a sua boca, porque certamente Jesus era homem. E ele sentia dor, ele sentia angústia, ele sentiu tristeza profunda pela humanidade, ele sentiu tristeza profunda por aqueles que estavam fazendo com ele. Jesus sentia a angústia que eu e você sente, mas ele freava a sua boca, ele não abria a sua boca para lançar palavras que poderiam absolvê-lo ou condená-lo. Jesus entendia o poder das palavras que eram lançadas. E aqui, amados, eu quero colocar no seu coração um princípio inegociável. A palavra que sai da minha boca e da sua boca, ela é uma semente. Vamos partir desse princípio. A palavra é uma semente. Diga comigo. A palavra é o quê? A palavra é uma semente. Tudo que sai da minha boca
são como sementes lançadas em um grande terreno. E esse terreno, essa semente, um momento ou outro momento, ela vai germinar, ela vai morrer, vai germinar e vai nascer. E ela vai dar frutos. E se pararmos para olhar para esse princípio de que a palavra de Deus é uma semente, olha para a sua própria vida. Olhe para a sua própria vida, não precisa olhar para a vida do irmão. E veja que a vida que você está vivendo hoje, ela tem base em todas as sementes que você plantou ao longo da sua vida. Tudo aquilo que você disse, tudo aquilo que você lançou, tudo aquilo que você falou, seja de bom ou seja de ruim, ao longo da sua jornada, você hoje tem colhido esses resultados. Você hoje tem colhido esses frutos. Você hoje tem colhido árvores que você diz, uau, que é isso que nasceu na minha vida? Só que você esqueceu das palavras que você lançou há 1 ano atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Aquilo que nós falamos, nós plantamos. E aquilo que nós plantamos, nasce. Nasce. Quantos pais, quantas mães... O menino tem um filho, o sonho dela era ter um filho. Deus, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. O filho nasce, engravida, nasce o menino. Na primeira noite sem dormir, você já está querendo jogar aquele menino fora. Na primeira noite, quando aquela criança acorda, a cada 2 horas para amamentar, a mãe olha assim e diz, não era bem isso que eu queria. Vai dormir, filho da peste. Aí já começa a amaldiçoar o menino. Vai dormir infeliz, esse menino não me deixa em paz. E você verbaliza essas palavras sobre o seu filho. E essa criança vai crescendo, aquele monstrinho. Depois vai crescendo, já vai tomando, corpo, já quer lhe enfrentar. E você já começa a lançar palavras. Essa criança, esse menino é o diabo. Essa criança está fazendo um inferno da minha vida. E verbalizamos palavras de maldição contra as pessoas. Verbalizamos palavras, aquilo que sentimos, colocamos para fora. Aquilo que vem no seu coração, vem na sua mente, aquela angústia da sua alma, você verbaliza. As mulheres olham para o marido, que não quer trocar aquela lâmpada da casa por 6 meses, que a lâmpada está queimada. Olha para o seu marido e diz, ele é muito preguiçoso, ele é muito preguiçoso. Toda vez que você diz que seu marido é preguiçoso, você está lançando uma semente de maldição sobre o seu marido. Ele é um marido desleixado com a casa, desatento às coisas da casa. Meu marido é assim, meu marido é assim, meu marido é bruto, meu marido é ignorante. Todas as vezes que você lança essa palavra, você sentencia a pessoa. Ali as sementes são lançadas sobre ele. A criança não consegue estudar ou tem dificuldade nos estudos. Menino, você é muito burro. Lançamos palavras de maldição sobre aquela criança. Aquela criança cresce. Uma criança literalmente burra. Lançadas pela boca de quem tem autoridade sobre elas. Porque a mãe e o pai têm autoridade estabelecida por Deus sobre aquelas crianças. Então eu preciso olhar para a palavra e entender que eu vou prestar contas diante de Deus por tudo que eu disse e que falei. Ao terminar esse culto hoje, você vai buscar, você vai retirar todas as palavras que você lançou sobre sua própria vida. Minha vida é um caos, minha vida é um inferno, minha vida não é boa, minha vida não presta. Eu não sou capaz, eu não tenho condições de ter um bom emprego. Eu nasci para ser assim, eu nasci para ser um derrotado, eu nasci para ser uma pessoa que não vai conquistar absolutamente nada, eu nasci para viver sozinho. Eu não dou certo com nenhuma mulher. Já tentei 3, 4 namoros, 5 namoros, todos deram errado. Minha vida é um caos. Toda vez que você está falando isso, você está lançando as sementes. E essas sementes vão nascer. Mas hoje, ao terminar esse culto, nós vamos arrancar todas as palavras que nós dissemos contra nós mesmos. Amém? Todas as palavras que você disse contra você mesmo.
Há empresários aqui que têm negócios e muitas vezes você tem amaldiçoado seu próprio negócio, porque toda vez que você diz, tudo que eu ponho a mão não dá certo, você está lançando palavras de maldição sobre a sua empresa. Amados, precisamos entender que há poder nas palavras. Há poder nas palavras. E a pergunta do Espírito Santo para mim e para você hoje é: o que é que você tem falado? O que é que tu tens falado? O que é que tem saído da tua boca? O diabo tem usado as palavras que os crentes têm falado, aquilo tem saído da nossa boca, para causar o seu objetivo, para cumprir o seu objetivo. A Bíblia diz que o objetivo do diabo na terra é matar, roubar e destruir. O diabo ele é focado nisso. E para que esse plano maquiavélico de Satanás se cumpra na vida da igreja, na vida dos crentes, na vida dos filhos de Deus, ele precisa alimentar esse plano com as sementes que saem da nossa própria boca. Toda vez que eu lanço essas palavras, o diabo as toma e coloca como tijolos de destruição na nossa vida. Ele consegue construir o seu plano perfeito até chegar a tirar a vida do crente. Há 3 coisas que o diabo planeja com as palavras ditas. As palavras malditas, as palavras faladas de maneira a prejudicar, a atrasar a sua vida, a te roubar, a te destruir, a roubar os seus sonhos, roubar seus projetos. Há 3 coisas que o diabo quer fazer. A primeira é a opressão. Ele quer trazer opressão ao ambiente. Toda vez que você começa a lançar palavras de destruição, de morte, dentro da sua casa, o ambiente se torna opresso. Quem aqui já entrou num lugar e se sentiu oprimido? Levanta a mão. Aquele ambiente de opressão é um ambiente carregado de sementes malignas. Aquele ambiente de opressão é um ambiente carregado, é aquele tipo de lugar que foi carregado por palavras negativas. Porque quando nós chegamos em um lugar, nós oramos e consagramos aquele lugar a Deus para remover as sementes malignas, para remover as palavras que ferem a Deus, para remover as palavras que ferem o projeto que saiu do coração de Deus. Então nós oramos, nós consagramos, porque há intercessores que estão orando aqui o tempo todo nesse templo, para remover tudo aquilo que foi dito, que fere a Deus. Porque a palavra lançada, ela pode transformar um ambiente, meu irmão. A palavra lançada de maldição pode trazer opressão para dentro de uma casa. Por isso, cuidado com o que os seus filhos veem no YouTube. Quem tem filho aqui, que ficam às vezes a noite toda dentro do quarto, vendo sei lá o quê. E o YouTube se tornou um tremendo púlpito, né? Um tremendo púlpito de pregação dentro das casas, onde o diabo usa aquela ferramenta para lançar sementes. Porque, volto a dizer, o que os youtubers estão fazendo é lançar sementes em uma geração, lançar sementes de maldição dentro das casas, alcançar criança bem pequeninita. Desde lá, ele já começa a lançar as sementes. Depois aquela criança cresce com sérias perturbações. Meninos que não dormem à noite, passam a madrugada tendo pesadelos, sonhos de perturbação. O ambiente se torna opresso. O diabo possui aquele lugar com tanta palavra dita, levantada, pronunciada dentro daquele ambiente. Um outro ponto, além da opressão, o segundo ponto é a possessão. Quando espíritos malignos já ocupam o ambiente ou dominam uma pessoa. As pessoas nesse estado de possessão matam, se embriagam, se suicidam e fazem verdadeiras atrocidades. Porque esse é o objetivo do diabo. É possuir o coração. É possuir a alma, possuir as emoções. Então cuidado, igreja,
com as palavras que você fala. Você pode tornar um ambiente opresso. Você pode tornar o ambiente carregado. Como eu vi, por exemplo, recentemente, nós socorremos uma criança de 10 anos possuída por demônios, manifestada por demônios. Uma criança de 10 anos, o que é que essa criança, o que tem sido semeado na mente, no coração e nas emoções dessa criança? Quais são as palavras que são lançadas ao longo desses 10 anos que ele tem? Ou você acha que uma criança é possuída por demônios do nada? Não, meu amado. O diabo tem paciência em construir algo. E ele sabe que para transformar uma geração ele vai precisar de anos, 40, 50 anos. E ele é paciente. É aquilo que nós achamos que não é nada, sabe? Não tem nada demais aí. Não tem nada demais em chamar o filho de burro, porque não está conseguindo fazer a tarefa de matemática. Para de chamar seu filho de burro. Você é uma autoridade sobre ele. Não tem nada demais chamar o presidente da república disso, daquilo. Para de lançar palavras de maldição sobre uma autoridade constituída por Deus. Para de dizer que fulano é ruim. Para de dizer que isso, aquilo. Não tem emprego no país, você está o tempo todo reclamando que não tem emprego. Óbvio que não tem, para você, que abre a boca constante para dizer que não há emprego na nação. Meu irmão, você pode estar passando a nação angolana pode estar passando a crise que for. Eu quero dizer que os filhos de Deus que entendem a sua posição vão proclamar a verdade da palavra e eles vão prosperar em meio à crise. Porque Deus vai fazer você prosperar, porque a sua boca é uma boca profética. Sua boca lança palavras de vida em lugares que só há morte. Você não é alguém conivente. Você não é alguém que mergulha na podridão que a nação já se encontra. Você remove as palavras de maldição e lança palavras de bênção sobre Angola. Deus, Angola, terra abençoada. Angola, terra abençoada. Terra cheia de riquezas. Terra onde eu prospero. Abraão morava na Mesopotâmia. Ele era, na região da Babilônia, ele morava no lugar mais rico do mundo. Era tipo a Dubai de hoje. E Deus manda ele sair dali e vai para uma terra que eu te mostrarei. Como é que Deus te manda sair do lugar mais próspero e te manda colocar em Canaã, o lugar mais pobre, um curral de ovelhas? Não tinha nada. Era tipo, sai de Dubai e vai para um curral de ovelhas, morar lá, eu vou te fazer prosperar lá. E quando ele chega lá, ele não aguenta, né? Foge para o Egito. A pressão foi tão grande que ele disse, não, eu sou acostumado com as riquezas da Babilônia. Como é que eu vou morar nesse curral de gado, de bode, de cabra? E simplesmente ele pega descendo para o Egito, a fugir daquilo que Deus falou. Chega no Egito, mente, tenta vender a mulher, diz que a mulher não é dele, é a irmã dele, e aí vocês já sabem da história. Os homens que queriam ficar com a mulher dele se sentiram pressionados pelo próprio Espírito de Deus vivo e seriam amaldiçoados se tocassem naquela mulher. Volta, devolve essa mulher, que essa mulher não dá para mim. Ele pega a mulher dele de volta com o rabo entre as pernas e vai voltando para Canaã, bem caladinho. Chega em Canaã, a Bíblia diz que em um dia ele conquistou a riqueza de 9 reinos. Deus disse, eu vou te fazer prosperar em meio à crise, em meio às cabras, em meio aos currais. Tu vai ser o homem mais rico da terra. E ali, quando ele entende e obedece a Deus, Deus começa a colocá-lo na veia da vitória, da prosperidade. E aquele homem experimenta o sobrenatural de Deus no lugar onde ninguém queria ir. No lugar onde as pessoas menos queriam ir. No lugar onde não havia riqueza. No lugar onde não havia água. Não havia absolutamente nada. Deus o fez prosperar abundantemente por causa de um posicionamento. Então, qual é o seu posicionamento hoje diante das aflições? Qual é o seu posicionamento hoje diante das dificuldades? Você é aquela pessoa que pragueja, que lança palavras de maldição, que entra junto com o sistema e diz, isso aqui mesmo não presta, isso aqui é ruim, esse lugar é péssimo, eu odeio esse lugar. Você é aquela pessoa
que mergulha no desespero e começa a falar palavras de maldição, ou você é aquela pessoa que está em volta a um lugar extremamente difícil e você diz: eu vou prosperar, Deus está comigo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele habita dentro de mim, de onde eu estiver, o próprio Deus está. E eu profetizo que esse lugar vai mudar. Eu profetizo libertação. Amados, o ambiente de opressão, ele é diluído quando um crente posicionado chega. O ambiente de possessão, de opressão, é diluído quando o crente se levanta e começa a profetizar palavras de Deus naquele lugar. Você que é mãe, ore no quarto dos seus filhos. Essa semana até eu vi um videozinho de uma mãe orando dentro do quarto, bem lindo, coisa linda. Pai, em nome de Jesus, repreenda o espírito de confusão dentro desse quarto, repreenda o espírito de contenda, os meninos que brigam muito, né? Parece um lutador de MMA. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo. Pai, traz paz ao coração dos meus filhos. Essas paredes, esses 4 cantos desse quarto, eu abençoo esse quarto dos meus filhos, a cama. Eu oro, eu repreendo os sonhos malignos. Crianças tendo sonhos de prostituição, repreendo em nome de Jesus. Amém, amados? Um posicionamento. A terceira coisa que o diabo tem, a primeira coisa é a opressão, depois a possessão, e a terceira coisa que o diabo tem usado muitos é com a maldição. O que é a maldição? É a palavra dita profeticamente contra alguém. Quando você deseja um mal contra alguém, em palavras, você está amaldiçoando aquela pessoa. Alguns, por não saber o poder das palavras, vivem amaldiçoando os filhos, os parentes, a profissão, o governo, os chefes, os irmãos, porque não compreendem o poder da palavra. E se olharmos para a Bíblia, nós vamos ver aqui, eu listei algumas pragas, né? As pragas mais comuns ditas. Quando tiver filho, vai saber o que é o sofrimento. Há mães que olham para os jovens, aí dizem: isso aí, quando tiver o filho, ele vai saber o que é sofrer. Você amaldiçoa a pessoa. Isso aconteceu comigo. Quando você tiver filho, você vai ver o que é sofrimento. Quando essa palavra veio sobre mim, eu já estava alinhado, posicionado. Foi o que eu fiz? Está quebrado, amarrado, detido, excomungado, expulso, detonado essas palavras na minha vida. Em nome de Jesus, eu não aceito. A maldição que a senhora viveu não tem direito na minha vida. A maldição que a senhora experimentou não vai se multiplicar na minha casa. Porque Jesus interrompeu essa maldição quando eu fiz uma aliança com Ele. Então eu não aceito as palavras de maldição vindas, nem mesmo de uma autoridade sobre mim. Eu não aceito. Escute bem. Nem mesmo palavras ditas de maldição por uma autoridade sobre minha vida, eu não aceito. E você não pode, não precisa, não deve aceitar palavras de maldição ditas por autoridades, seja pai, seja chefe, seja presidente da república, seja quem for. Eu não aceito. Amém, igreja? Eu não aceito, porque na minha vida Jesus interrompeu essa maldição. Outra frase: quando você se casar, vai ver como é bom, vai me pagar tudo que você está fazendo. Você não presta. Quando você precisar de alguém, ninguém vai te ajudar, ninguém vai te tolerar. Alguém já ouviu isso? Sério, alguém já ouviu isso? Quando você precisar de alguém, ninguém vai te ajudar. Cala a boca, Satanás, em nome de Jesus. Quando eu precisar de alguém, que Deus envie alguém, Deus vai enviar e eu vou ser ajudado sim. Na hora do socorro, Deus vai mandar alguém, porque o próprio Deus é quem nos socorre na angústia. Como é que Deus não vai levantar alguém? Deus vai levantar. Mas há pessoas que, para se vingar, porque não gostam de você, já vai liberando esse tipo de palavra. Hoje muitos são infelizes no casamento, no relacionamento com os filhos. São intoleráveis, são pessoas que não conseguem amizades porque estão debaixo, sabe de quê? De maldição. Há pessoas que estão debaixo de maldição e não conseguem se desenvolver socialmente.
A pessoa não consegue ter amigos. Até para fazer amizade é complexo. Porque essa pessoa está debaixo de maldições, de palavras ditas por autoridades, de palavras que foram lançadas e você aceitou essa semente. Você acolheu ela, abrigou no seu coração. E nós não podemos aceitar palavras de maldição sobre nós. Amém, amados? Não podemos aceitar. Como pai, jamais posso dizer para o meu filho, vá para o inferno, dando com isso um lugar ao adversário para tal coisa. Não posso. Por mais que o seu filho tire, eu sei que as crianças às vezes tiram a paciência dos pais, mas você que é pai e mãe, em nome de Jesus, respire fundo antes de dizer qualquer coisa contra o seu filho. Por mais que ele tenha feito coisas incríveis, que as crianças conseguem fazer coisas incríveis, né? Mas não deixe que saia da sua boca uma palavra de maldição sobre ele. Não plante esta semente. Aquela criança muitas vezes não tem nem condições de se defender, de repreender aquela semente. E os pais estão ali o tempo todo a semear, semear, semear. Então vamos arrancar todas as palavras ditas. Amém, amados? Vamos arrancar e vamos começar agora a plantar, a semear palavras de bênção sobre tudo aquilo que está em volta da nossa vida, sobre tudo aquilo que representa você. Coisas simples, por exemplo. Você pergunta, você está com fome? Não, estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome, meu irmão. Você não está morrendo de fome. Basta dizer, eu estou com muita fome. Não é verdade? Estou com muita fome, pastor. Não precisa dizer que está morrendo. Outras pessoas dizem, eu vou morrer hoje. Você vai morrer? Você não vai morrer. Por que você está dizendo que você vai morrer? Comece a mudar a forma como você fala, às vezes nos detalhes. Estou morrendo de dor de cabeça. Estou com a dor de cabeça forte. Não estou morrendo. Amém? Alimente o seu espírito. Lance palavras de transformação e nunca de maldição sobre você mesmo. São pequenos detalhes que muitas vezes a gente não entende. E por falta de conhecimento, por falta de revelação da palavra, semeamos tanta maldição sobre nós. E existe uma diferença muito grande entre você ser algo e entre você estar assim. Entre ser e estar, duas coisas diferentes, muito diferentes. Uma coisa é eu dizer que eu estou ansioso. Outra coisa é eu dizer, eu sou ansioso. Ah, essa criança é muito ansiosa. Meu pai, minha mãe. Você está decretando que o seu filho é assim. Ele não é, ele pode estar. É diferente de eu dizer, meu filho, você está muito ansioso. De eu dizer, você é um menino ansioso. Então há duas coisas totalmente diferentes. Quando você perceber um comportamento negativo em alguém, não sentencie dizendo que a pessoa é assim. A mulher diz para o marido, né? Ah, você é um homem muito ignorante. Você vai trocar e vai dizer, você está sendo ignorante nesse momento comigo. Você está sendo ignorante. Porque no fundo você não é ignorante. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Você é filho do Deus vivo. Você não é esse filho do Chunk endemoniado, esse monstro. Você está uma monstrinha. É diferente. Você está sendo mal educado. Ah, esse homem é muito mal educado. Não, ele não é, ele está sendo. Amém, queridos? Porque quando eu digo ele é, eu estou sentenciando ele à morte. Eu estou decretando, você é assim, Marquinhos. Ah, fulano é um desonesto, ou fulano está sendo desonesto nessa situação. Precisamos pedir ao Espírito Santo para nos dar sabedoria. Sabedoria nos detalhes, sabedoria em como se comportar diante das pessoas. Sabedoria no que falar com as pessoas.
Um comentário que você faz sobre alguém pode denigrir a imagem daquela pessoa porque você está sentenciando ela. Então, menos julgamento. Amém, amados? Nós não somos juízes para sentenciar o comportamento das pessoas. Ah, fulano nem veio para o culto, é um desviado mesmo. Você está dizendo que o irmão é desviado porque ele faltou um culto? Pastor Fernando. Está dizendo desviado, o irmão estava em lua de mel, completou 10 anos de casado, saiu com a mulher para curtir um final de semana e você está dizendo agora que ele é desviado? Cuidado com as palavras, amém? Cuidado com as palavras. E agora eu quero entrar na outra fase. A outra fase dessa mensagem. A outra fase dessa mensagem está muito ligada àquilo que nós queremos ver materializado nas nossas vidas. Aquilo que eu quero ver que aconteça na minha vida. Já vimos que há poder na palavra, isso é um fato. Não há dúvidas aqui. Porém, nós não podemos ser levianos ao ponto de dizer tudo que eu falar vai se cumprir. Primeiro, você não é Deus, certo? Eu não posso dizer amanhã eu vou estar em Marte. Amanhã eu vou pegar um foguete e vou estar em Marte. Se eu falo isso, eu estou sendo leviano, porque de fato eu não estarei em Marte amanhã. Pastor, como usar a palavra de Deus para materializar coisas? Como usar a palavra de Deus, através da palavra que eu vou falar da minha boca, para fazer coisas acontecer, sinais acontecer? Se olharmos para a Bíblia, vamos ver que os homens de Deus e as mulheres de Deus que passaram por Gênesis e Apocalipse, eles usaram a palavra de Deus, a sua própria palavra, eles sempre entenderam que a semente que saía da boca deles iriam transformar alguma coisa. Por exemplo, se olharmos para a vida de Ana, Ana ficou 25 anos estéril sem ter filho. E a Bíblia diz que ela profetizou por 25 anos. Ela falou e orou por 25 anos, dá-me um filho. E ela teve um filho. Mas foi no tempo dela? Sim ou não? Não. Há coisas que nós vamos profetizar que não vai acontecer hoje. Há profecias que estão se cumprindo na minha vida que foram decretadas há 25 anos atrás e estão se materializando hoje. Porque a cada profecia, a cada semente lançada, existem espécies específicas de sementes que nascem com 3 dias, outras nascem com 15 dias, outras nascem com 1 ano, outras nascem com 10. Mas há uma coisa muito incrível: a vida está na semente. A vida e poder de transformação na semente. Amém? Ana orou por muitos anos para ver seu milagre acontecendo. Se olharmos para a vida de mais quem aqui, vamos lá. Abraão orou pela família de Abimeleque, que também não podia ter filhos. E aconteceu que eles tiveram filhos. Abraão lançou a palavra de bênção sobre eles. E aquele ventre passou a gerar filhos. Se olharmos para Davi, Davi não derrotou Golias quando lançou a pedra, a funda na cabeça de Golias. Davi derrotou Golias quando disse em 1 Samuel 17, versículo 37, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Ele ganhou a guerra ali. Ele ganhou a luta contra Golias quando ele lançou a palavra. Não foi quando ele lançou a pedra. A pedra foi só uma consequência, uma materialização daquilo que ele tinha profetizado, daquilo que ele tinha falado. Davi estava diante de uma impossibilidade. Aquele filisteu era muito para Davi. Para toda a sociedade era impossível Davi vencer Golias. Mas quando ele foi confrontado, quando Davi foi colocado numa parede para colocarem medo em Davi, dizer, você não tem condições de ir. Ele disse, epa, alto lá. Eu não aceito essa maldição sobre a minha vida. É o seguinte, o Senhor Deus já me livrou de leões e de ursos. É o Senhor Deus quem vai me livrar das mãos deste filisteu.
Ou seja, ele lançou a palavra. Porque se Davi tivesse, quando viu a situação difícil, se Davi tivesse dito e lançado essa semente, não dá. É humanamente impossível, essa conta não fecha. Não tem como fechar essa conta. Eu não tenho condições de derrotar esse gigante. Se Davi abre a sua mente por um segundo e permite que o pensamento negativo de inferioridade entrasse em seu coração, Davi não teria vencido Golias. Davi não aceita a pressão da sociedade, Davi não permite a pressão da circunstância em si. Davi alimenta o pensamento de que se o Deus me livrou de ursos e leões, o Senhor vai me livrar das mãos do filisteu. E ele, em cima da palavra lançada, ok? Perceba, quando eu lanço a palavra me serve de plataforma de sustentação. A minha sustentação é a palavra que foi lançada. Agora, cabe a mim dar o próximo passo de fé, que Deus vai me orientar para que aquela palavra se manifeste. Mas a palavra te traz segurança em meio a uma dificuldade. A palavra te traz segurança, ela te dá base para a tua fé. A palavra de Deus é a base de plataforma que sustenta a minha e a sua fé. Então, se eu não tenho uma palavra, vai ser difícil profetizar coisas de Deus. Vai ser difícil anunciar coisas de Deus. Vai ser difícil materializar coisas impossíveis em meio ao caos. Se eu não tenho a base, a plataforma, o fundamento da palavra. Quando Deus levantou Ezequiel em Israel, a primeira coisa, se você for ler o primeiro capítulo do livro de Ezequiel, você vai ver que Deus mandou ele comer o rolo. Antes de ele fazer grandes feitos, que nós vamos ver que ele fez grandes feitos para o Senhor, Deus disse a Ezequiel: come o rolo, come toda a palavra. Sabe por quê? Porque Deus estava te dizendo: eu vou fazer uma grande obra através da tua vida, mas antes, tu precisa ter a plataforma pronta. Tu precisas ter tua base pronta, fundamentada, isso que vai dar sustentação. Depois dali você vai seguir nos capítulos coisas sobrenaturais. Deus mandou Ezequiel profetizar e tudo que ele falava acontecia. Quando chega lá no capítulo 37 de Ezequiel, nós vemos uma coisa sobrenatural acontecendo. E eu acho engraçado a forma de Deus trabalhar na terra. Deus não fica fazendo coisas, Deus fica usando homens para fazer coisas. Porque Deus não chega para o vale de ossos secos e diz: levanta todo mundo. Vida para todo mundo que tem osso aí. É um exército de osso. Quero todo mundo vivo. Bora, em pé. Carne para todo mundo. Vamos. Não. Deus disse: Ezequiel, homem de Deus. E Deus ainda chama ele de imortal, né? Para ele não se gloriar. Para ele não querer se achar demais. Deus disse: ei, imortal. Deus chama Ezequiel de imortal. Ei, você que é carne, que é falho, você que é um homem limitado, abre a tua boca e profetiza. É porque Deus mesmo não foi lá e fez o trabalho. Amados, olhem para a Bíblia e vejam que Deus quer fazer grandes coisas na terra, mas Deus quer usar a minha, você. Deus quer usar a sua boca para fazer. E Deus disse: abre a tua boca e profetiza sobre o vale de ossos secos. E quando ele entende a palavra do Senhor, ele começa a fazer. Vai para o livro de 1 Reis, capítulo 18. Eu não vou ler, senão vai ficar muito extenso. Você vai ver algo muito incrível que aconteceu com Elias. Elias era o último profeta daquela geração. E a Bíblia diz que ele era o único, não tinha mais ninguém. Ele foi o único que sobrou. Sabe por quê? Porque Jezabel, junto com toda a sua hoste da maldade, matou e perseguiu todos os profetas. E a Bíblia diz que naquela ocasião, no Monte Carmelo, havia 850 profetas. 400 de Acabe, 450 de Azaré. Esses 850 profetas se levantaram contra Elias para matar, para envergonhar, para humilhar aquele homem de Deus. Aquele homem de Deus se sente ameaçado e faz um desafio:
manda chamar todos os profetas no Monte Carmelo e diz: olha, se o Deus de vocês é o mesmo Deus, vai cair fogo do céu quando nós clamarmos. Vocês montem o vosso altar, eu vou montar o meu. Vocês façam o vosso sacrifício e eu vou fazer o meu sacrifício. Vocês sacrifiquem os vossos deuses a Baal, Asterotes e todos os outros deuses, e eu vou sacrificar a Yahvé. Façam vocês primeiro, porque vocês são muitos. Eu vou ficar aguardando. A Bíblia diz que eles começaram a fazer a macumba deles, a feitiçaria deles, durante de manhã cedo. Foram até as 15 horas da tarde, a dançar, a chamar, a pular, a gritar. Depois que eles viram que não descia fogo do céu para consumir, porque ele falou, Elias desafiou e disse: vocês não vão colocar fogo, vai descer fogo do céu. Nem vocês vão colocar fogo e nem eu vou colocar fogo. Nós vamos clamar e os nossos deuses, um deles vai responder. E ali, naquele momento, eles começaram a fazer todo tipo de magia negra. Chegou um momento tão desesperador que eles começaram a se cortar a si mesmo, desesperado para ver se descia fogo do céu sair. E sabe o que é engraçado? Elias olhou para aquilo ali e a Bíblia diz que Elias começou a rir. Elias começou a rir deles. Disse: oh, gritem mais alto. Acho que tem algum problema com o vosso Deus. Será que ele está ocupado? Será que ele está fazendo alguma coisa que não pode vir aqui? Falem mais alto. Façam coisas diferentes. E Elias provocou a Baal. Provocou os servos de Baal. E toda a cidade estava a assistir aquele cenário de filme de ação de Netflix. Estava todo mundo assistindo. Aí eu acho tão engraçado que quando chegou às 15 horas que Elias já perdeu a paciência, diz: não tem jeito. Vocês vão terminar se matando tudinho aí. É o seguinte, eu agora vou preparar o meu altar. Para todo mundo, observa. Olha, pega 12 pedras. Cada pedra vai representar uma tribo de Israel. Ele já começou a se mover profeticamente. Olha o que é que um homem de Deus, como é que ele se movimenta. 12 tribos. Faz uma vala. Mata o novilho. Põe em cima. Põe madeira. Todo mundo aqui que fez alguma fogueira na vida sabe que não pode se colocar água na madeira. Sim ou não? Porque senão o fogo apaga, é ou não é? Aí Elias manda o servo, pega jarras de água e coloca em cima do altar da madeira. Todo mundo olhando aquilo ali: seu maluco! Se é difícil acender um fogo, você com um fósforo, uma boa brasa ali, uma boa habilidade, né? Já é difícil com madeira seca. Você já mandou molhar a madeira? Todo mundo a olhar, os homens a jogar água em cima da madeira. Quando termina, aí ele olha para os servos, mais uma vez. Pega água em cima da madeira. Quando termina, a Bíblia diz 3 vezes. Terceira vez, mais, eu quero de novo. Joga água em cima da madeira. Elias estava tornando o desafio praticamente impossível de se cumprir. Porque ele estava querendo mostrar que era praticamente impossível. Água. Quanto mais jogava água na madeira, mais difícil ficava de fazer aquele fogo. Agora afasta todo mundo. E a Bíblia diz que Elias... Eu quero ler esse texto, porque é importante nós lermos. Vamos ler? 1 Reis. Só vamos ler o finalzinho. 1 Reis, capítulo 18. Eu quero mostrar a vocês a oração que Elias fez. E a forma como ele lançou as palavras que saiu da boca dele foi totalmente diferente. 1 Samuel, capítulo 18. Aliás, desculpa. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Versículo... Deixa eu ver aqui. 30 e... A hora que ele ora. 39. Não. 36. Versículo 36. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel,
que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé. Atende-me para que este povo reconheça que só tu, o Senhor, és Deus e fazes o coração do povo retornar para ti. Para aí. Stop. Olha o que ele disse. Olha a oração que sai da boca desse homem. Atende-me para quê? Diga comigo, para quê? Não, mais forte. Para quê? Para quê era o objetivo. Era o motivo central da palavra que ia sair da boca dele. Era o que estava na beca, era o que estava por trás, que realmente estava no coração do profeta Elias. Sabe o que era que estava no coração do profeta Elias? Glorificar a Deus e abençoar o povo. Diga comigo, glorificar a Deus e abençoar o povo. Isso estava no mais profundo e escondido do coração de Elias. Ele disse: Deus, é para que meu nome seja exaltado? Não. Deus, é para que as pessoas vejam que eu sou poderoso? Não. Ele disse: Deus, é para que este povo reconheça que só tu és o Senhor, és Deus, e faz o coração do povo retornar, não é para mim, retornar para ti. Olha o objetivo do coração do profeta Elias ao lançar essa palavra. O profeta não pode promover a si mesmo. O profético não pode ser para promoção pessoal. A palavra que eu digo para abençoar a sua vida não pode para que eu seja beneficiado. É para que Deus seja glorificado e reconhecido no meio do teu povo. É para que vidas sejam salvas. Meus irmãos, qual é um dos grandes objetivos desse ministério diante do trono? Nós somos uma igreja missionária para que Angola reconheça que só o Senhor é Deus, para que Angola se volte para Deus. É por isso que nós somos chamados pelo Senhor, é para isso que nós somos chamados. Para que você vai usar a palavra profética? Para que você vai abençoar? Isso muda todo o jogo. Se em algum momento o coração de Elias quisesse a exaltação para si mesmo, não teria caído o fogo do céu, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Porém, Deus vai mover montanhas se for para glorificar o seu nome e se for para salvar vidas. Se for para abençoar vidas, Deus vai movimentar montanhas. Deus vai sair do chão, brotar riqueza. Deus vai sair diamante, saltar do chão, para que se for para a glória dele, isso vai acontecer. Mas se for para a sua soberba, para a sua ostentação, para você sair andando de Lexus dizendo eu sou todo poderoso, Deus vai reter a bênção da transformação. Deus vai reter o mover do Espírito Santo na terra todas as vezes que o homem quer para si a glória. A palavra profética de Elias, lançada por Elias, era: para quê, Senhor? Ele já deixou claro: Deus, não é nada para mim, não importa meu nome, eu não quero ser conhecido, eu só quero que teu nome seja exaltado. Então, no mesmo instante, a Bíblia diz no versículo 38, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda se secou toda a água que enchia a valeta. Versículo 39, se cumpriu o objetivo da oração de Elias. Qual era o objetivo? Era exatamente o que está aqui no versículo 39 agora. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante dos seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz só: só Yahvé, o Eterno, é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Diga comigo: só o Senhor é Deus. Diga comigo: só o Senhor é Deus. Pastor, eu tenho uma dificuldade. Atenção, a maioria das dificuldades é para que você cresça, para a glória de Deus, amém? Deus tem planos em que nós passemos por processos difíceis. Deus tem planos, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se coopera é porque vai fazer algo de bom comigo. Então, a minha dificuldade, pode ter certeza, primeiro, ela é passageira. Segundo, é para a glória de Deus e para o seu crescimento. Então, se você está diante de uma impossibilidade,
e você se considera um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você diz, eu sou uma mulher de Deus, você que está aqui comigo, você diz, eu sou um homem de Deus. Então, se você é um homem de Deus, você proclama a palavra de Deus. Sua boca fala e anuncia a palavra de Deus. Você profetiza palavras que está no coração de Deus. E eu quero que você abra seu coração. Eu quero que você abra o seu coração para uma coisa. Escute bem. Sempre que você vê uma impossibilidade, sempre, nunca declare uma palavra para que você seja apenas beneficiado. Declare que essa palavra é para a glória de Deus em primeiro lugar, para que vidas sejam salvas. Pastor, eu tenho um projeto. Alguém chegou para mim e disse assim, eu tenho um projeto, é uma ideia ainda, não está nada feito. Mas eu quero lhe dizer que se esse meu projeto acontecer, e tudo correr bem nesse meu projeto, eu vou ser um mantenedor da obra de Deus, e eu vou abrir várias igrejas com os recursos que Deus vai me dar através desse projeto. Porque eu entendi que se eu fizer isso, eu estou também servindo a Deus, eu estou abençoando a nação angolana. Eu estou abençoando o meu povo. O Senhor pode orar por mim, para que esse meu projeto corra bem? Naquela hora, meu coração se alinha com o coração daquele homem. Sabe por quê? Porque há um objetivo. Não é apenas para enriquecimento próprio. Não é apenas para, usufruir de tudo que a vida tem do bom e do melhor. Não. O coração dele estava voltado para quê? Para que as pessoas da nação dele conhecessem a Deus. Para que as pessoas ouvissem, testemunhassem e dissessem, somente o Senhor é Deus. O meu coração se alinhou com ele para orar pelo projeto dele, para declarar palavras sobre o projeto dele. Agora, o meu coração não se move para orar por ninguém quando a pessoa quer apenas benefício próprio. Até mesmo coisas simples. Pastor, por favor, quero que você seja padrinho do meu casamento, que você ore por mim, para Deus abençoar meu casamento. Essa pessoa não serve praticamente a Deus. Ela só quer a bênção do pastor para poder ter um casamento bom, mas ela não quer servir a Deus. Ela não quer que o casamento dela seja um instrumento de salvação para outros. Ela não quer que aquela família se levante como uma família sacerdotal para abençoar uma geração. Eu não apadrinho. Sabe por quê? Porque meu coração não se alinha. É o profético dentro de mim. Dentro de mim eu não consigo. Eu estou sendo sincero com vocês. Com o passar dos anos, a gente aprendeu a fazer a leitura das pessoas, das intenções muitas vezes erradas. Olha assim, 1 minuto eu olho para a vida da pessoa e vejo que ela não tem boa intenção. Ela só quer a bênção e correr. Ela quer chegar aqui, quer comer o pão e ir embora. Entendeu? Não há um objetivo claro, não há algo no coração daquela pessoa que queira glorificar a Deus, que queira servir a Deus. Nós temos aqui muitos irmãos, muitas pessoas com projetos lindos, com empresas que têm abençoado. Amado, sua empresa precisa ser um braço de evangelização. Sua empresa precisa ser uma empresa que glorifica a Deus. Sua empresa precisa ter os objetivos, a base, o alicerce dela para transbordar na vida de outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para salvar outras pessoas. Caso contrário, sua empresa é apenas um império de fazer dinheiro. Todos os seus projetos que você tem no seu coração, aqueles que você já realizou, aqueles que você ainda quer realizar um dia, mas você vê que está muito distante, que nada acontece. Amado, pega esse seu projeto, essa sua ideia, e faça a mesma oração que Elias fez. Senhor, Yahvé, para que este povo reconheça que só Tu és o Senhor. Está aqui o meu projeto diante de Ti. E eu quero submetê-lo à Tua vontade. Porque não é possível que eu esteja trabalhando na terra, gastando a minha energia toda, minha vitalidade. Eu sou um jovem, trabalhando muito, e estou gastando, os anos estão se passando, e não está ficando nada para a eternidade. Eu não estou fazendo absolutamente nada para a eternidade. Estou só trabalhando para ganhar meu salário, para pagar meu aluguel, para comprar minhas coisas, para eu comer, vestir, e vem um próximo mês, novamente isso.
e sua vida fica extremamente superficial. Se você colocar o seu emprego diante de Deus e dizer: Deus, para que o povo reconheça que Tu és o Senhor, és Deus, e faz o coração do povo se converter para Ti. Alinhe a sua vida profissional, submeta ela, escute bem, submeta a sua vida profissional, a qual você passa 8 horas por dia, 40 horas semanais dedicadas àquele negócio. Submeta isso para a glória de Deus. Deus, onde é que Tu queres me usar dentro dessa empresa? Senhor, eu posso ser um instrumento de bênção, eu posso ser um facilitador, eu posso ser uma pessoa que vai anunciar a Tua palavra onde eu estou dentro dessa empresa. Submeta o seu emprego à glória de Deus, ao objetivo de abençoar pessoas. E certamente você vai prosperar abundantemente, porque, meu amado, Deus só se compromete com a sua palavra. Deus não se compromete com ideia boa de ninguém. Deus não se compromete com o profissional que é bom, fulano. Não, Deus se compromete com ele, com o que Ele falou. E se eu estou onde estou hoje, se você está onde você está hoje, é ali onde Deus quer te usar. É ali onde Deus quer fazer a glória dele ser manifestada. Mas você precisa entender que a sua palavra, a palavra que sai da sua boca, tem que estar alinhada com o objetivo de glorificar a Deus. Eu já tive momentos na minha vida onde eu tinha contratos, não aqui em Angola, em outros lugares, onde eu tinha contratos para fechar, e eu dizia a Deus: Deus, 10 pessoas foram para aquela mesma vaga, para ocupar aquele contrato. E eu dizia: Deus, para que Teu nome seja glorificado, para que as pessoas entendam, reconheçam a Ti, eu declaro que esta vaga é minha e ninguém vai tomar. Eu posso estar lutando contra gigantes, mas essa vaga vai ser minha em nome de Jesus, porque quando eu entrar e quando eu estiver ali dentro, Teu nome vai ser glorificado. Podes me usar para salvar meu chefe, podes me usar para ser um instrumento de salvação para o líder, para a pessoa que me supervisiona, podes me usar para a Tua glória nesse lugar. Sabe o que vai acontecer? Deus vai entregar as melhores posições à igreja. Deus vai entregar os melhores lugares, os melhores empregos, as melhores oportunidades, por causa de um alinhamento do coração em glorificar o Senhor. Aí você pode lançar a palavra. Quando você tiver um coração alinhado, quando o seu projeto estiver alinhado, você pode lançar palavras. Diabo, solta isso, porque isso não te pertence. Eu não aceito você prender esse projeto. Eu não aceito você prender esse recurso, porque esse recurso precisa ser liberado para que o projeto ande e mais vidas sejam abençoadas. Eu não aceito. Você começa a se colocar de uma forma, um posicionamento. Você já começa a se comportar diferente. Tudo que o diabo levanta para ser contrário àquele projeto, porque as bases, objetivos, missão e valores daquele projeto estão alinhados ao coração de Deus. E aí eu vou ler o nosso último versículo para nós orarmos. Quero que você abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1. Abra em Jeremias capítulo 1, versículo... Vamos aqui ler a partir do versículo 4. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Esse texto é para que a gente se levante e ore. Amém? A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre da tua mãe eu te escolhi. Antes que vieste ao mundo, eu te separei e te designei para missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui ó eterno Yahvé, o Senhor. Eis que eu não sei me expressar como convém. Não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegres que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te, assim dizia Yahvé. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca.
Versículo 10. Vê, eu hoje concedo-te autoridade sobre as nações e os reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e para plantar. Amém? Eu, quando olhei para essa palavra, o Senhor me disse: Bruno, 6 verbos. Olha para mim, igreja. 6 verbos. 4 para destruir, 2 para edificar. 4, rebenta com tudo. 2, edifica. Sabe por quê? Porque destruir e desfazer as obras precisa de mais energia do que plantar e edificar. Pode não ser a mesma realidade em uma construção civil normalmente, porque é óbvio que destruir é mais fácil, né? Mas no mundo espiritual, eu preciso fazer muito mais força para desfazer a obra do diabo, porque nós vamos lutar contra a carne, contra esse sistema pro resto da nossa vida. Ele disse: você tem 4 verbos de ação para destruir e 2 verbos para construir. E os 2 verbos para construir e para edificar é plantar e edificar. Não dá para edificar e plantar antes de destruir. Atenção, igreja. Escute bem. Não posso plantar sementes e edificar sem antes arrancar, derribar. Por isso que ele falou: primeiro você vai derrubar, primeiro você vai destruir, vai arrancar as ervas daninhas, vai preparar a terra, vai arrancar as pedras, vai tirar toco, pedaço de galho, de árvore. Você vai ter que arrancar tudo, preparar a terra para depois plantar e edificar. E como é que Jeremias ia fazer tudo isso? Por meio de quê? Diga, da palavra. Jeremias ia fazer isso com a palavra. Ali era uma linguagem profética, com a palavra que sairia da boca de Jeremias, que foi a palavra depositada pelo próprio Deus, porque ele disse: eu hoje coloco as minhas palavras em tua boca. Para quê? Para tudo isso que nós vimos. Então você vai arrancar, despedaçar, destruir e exterminar as palavras de maldição, as palavras que lançou ao longo da sua vida, que te fazem viver a vida que você vive hoje, medíocre, a vida isolada, a vida presa, amarrada, que não anda, que não vai para lugar nenhum, aqueles pecados que você não consegue abandonar. Foram palavras lançadas no passado, que hoje nós vamos arrancar todas, e depois de arrancar, nós vamos agora plantar, semear e edificar. Amém, igreja? Há poder nas palavras. Toda vez que você lançar uma palavra por descuido, que não está alinhada com a Bíblia, que não está alinhada com o que Deus quer, remova, arranque, despedace, desfaça essas palavras no nome de Jesus. No nome de Jesus, não aceite. Não aceite. Previsões de que sua empresa vai falir. Aí vem um colaborador da sua empresa dizendo que nós estamos indo à falência. Você vai trabalhar de forma estratégica, organizada, planejada, vai rever toda a sua empresa no que diz respeito às questões técnicas para que isso não aconteça, mas espiritualmente você vai dizer: eu cancelo essas palavras em nome de Jesus. Eu cancelo, eu desfaço, eu extermino, eu destruo essas palavras. E nós nessa empresa só vamos plantar palavras de bênção. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu já vi homens com dívidas milionárias resolverem as situações usando a palavra. Senhor, eu vou conseguir pagar essas contas, eu vou conseguir pagar a quem eu pedi emprestado, eu não vou ter dinheiro emprestado na mão de um, de outro, eu vou devolver o que eu emprestei, eu vou ajudar, eu vou me erguer. Pessoas que tinham dívidas milionárias saíram da falência e começaram a prosperar aplicando a palavra. No caos, sobre o caos, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aquilo era uma coisa sem forma, era um caos.
mas o Espírito pairava, e quando houve a junção entre o Espírito e a palavra de Deus que foi lançada, a vida foi gerada. Então, se você quer gerar vida, quer gerar transformação, temos que unir o Espírito Santo, mais a palavra, e a vida vai ser gerada. Então nós vamos nos levantar hoje para pedir perdão ao Senhor. Essa é uma manhã, acho que tarde já, essa é uma tarde onde nós vamos pedir perdão a Deus por tudo que nós lançamos de palavras. A começar de palavras que lançamos contra Deus. Palavras que lançamos contra nós mesmos. Palavras que semeamos contra o nosso cônjuge, contra os nossos filhos, contra as autoridades, contra o pastor da igreja, contra os líderes de célula, contra as autoridades da nação, contra a própria nação. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos pedir perdão a Deus contra os seus próprios projetos pessoais. Que você não foi um profeta de Yahvé, mas você foi um profeta de Baal, que profetizou contra o seu próprio projeto, que lançou palavras de destruição sobre o seu projeto. E agora nós vamos orar. Diga comigo: há poder nas palavras. Diga mais forte: há poder nas palavras. Vamos ficar de pé. Se você quiser ficar de joelhos, se você quiser se ajoelhar, pode ficar à vontade. Mas nós vamos nos arrepender hoje. Deus está nos levando a nos arrepender, porque muita coisa que não tem acontecido conosco na nossa vida é exatamente porque semeamos tanta palavra de destruição, de maldição sobre nós. Seu casamento não vai bem. Analise as palavras que você tem dito ao seu cônjuge. Seus filhos não estão bem. Quais as palavras que você tem semeado dentro de casa? Feche os teus olhos, meu irmão. Eu quero te pedir em nome de Jesus, não fique calado. Abra a tua boca e ora. Abra a tua boca e pede perdão ao Senhor. Te achega diante de Deus com o coração quebrantado. Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Perdão pelas palavras que falei contra mim mesmo, Senhor. Perdão pelas palavras que disse que eu não sou uma pessoa boa, que eu não iria dar certo, que tudo que eu faço muitas vezes não funciona. Me perdoa, Senhor. Perdoa as vezes que eu mesmo me amaldiçoei. Me perdoa, Jesus. Espírito Santo, eu quero te pedir perdão por cada palavra que eu disse contrária à tua palavra. Cada palavra tola que falei contra o meu filho, contra os meus filhos. Cada palavra tola que anunciei contra as autoridades de Angola, contra o presidente da República. Deus, perdão. Perdão, Senhor, porque eu toquei em autoridades com a minha boca, com a minha palavra. E eu te peço perdão, Senhor. Perdão por ter falado que não ia dar certo, por ter amaldiçoado os projetos, não só meus, mas de amigos, de irmãos em Cristo. Perdão, Senhor. Eu te peço perdão pelas palavras que eu semeei, que trouxeram maldição, Senhor. Palavras de enfermidade que eu plantei e doenças me assolaram. Doenças assolaram a minha casa. Eu te peço perdão em nome de Jesus. Pelas palavras que eu semeei, pelas contendas, as brigas, Senhor, onde em momentos de raiva eu falei o que não devia, em momentos de muita raiva, de ira, eu falei coisas que não deveria contra o meu cônjuge. Me perdoa, Senhor. Perdão por essas palavras, perdão porque eu desacreditei muitas vezes. Perdão porque eu perdi as esperanças e comecei a declarar que não há mais jeito, que não há mais solução para isso. Perdão, Senhor, porque eu não fui forte. Perdão, Senhor, porque eu deixei que o meu coração fosse possuído por essa amargura. Perdão, Jesus, porque falar mal dos meus irmãos, falar mal dos irmãos da igreja. Perdão, meu Pai, em nome de Jesus, porque minha boca tem sido instrumento de maldição tantas vezes. Perdão, Senhor, porque no meio do desespero eu tenho deixado o diabo trazer opressão, possessão, maldição. Eu tenho deixado Satanás entrar dentro da minha casa com as palavras que eu tenho dito. Eu te peço perdão, Jesus.
Eu te peço perdão, Senhor, porque a minha boca tantas vezes, Senhor, tem sido instrumento para trazer um ambiente, para tornar um ambiente carregado.